Gente, é feriado, sexta-feira santa, e eu tô gravando esse vídeo, e eu juro que eu não ia gravar essa missiva eletrônica. Na verdade, eu gravei um primeiro vídeo falando sobre esse assunto. Aí na edição eu tava pensando, porque eu também penso, de vez em quando eu tenho minhas reflexões sobre os assuntos que eu comento do blog, sobre os temas de tecnologia, e aí eu cheguei à conclusão que eu não entendo a Sony. Eu não entendo a Sony. Antes tinha uma piada, eu não entendo a Sony, não entendo a Nintendo, não entendo os japoneses, eu não consigo entender. O que diabos a Sony fez com o PlayStation 5 Slim no Brasil? Esse console teve a garantia do flop essa semana com os anúncios que a Sony fez, e teve bundle com 2 jogos, e teve o leitor de mídia física, e isso tudo aconteceu no mesmo tempo em que teve os vazamentos do PlayStation 5 Pro. A gente tem que conversar sobre isso porque esse é um vídeo de utilidade pública. Eu estou aqui para fazer um favor para vocês e para fazer um favor para a galera que ainda não comprou o PS5 Slim. Não compra, guarda dinheiro e compra o PS5 Pro, e eu vou explicar por quê nos próximos 10 minutos. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com todo mundo que você conhece que gosta de tecnologia e todo mundo que você sabe que pretende comprar um PlayStation 5 nos próximos meses. Gente, vamos recapitular tudo o que aconteceu desde o lançamento do PlayStation 5 Slim até aqui. Primeiro, a Sony lançou o PS5 Slim por um preço abaixo do que a gente esperava. Muita gente ficou empolgada porque esse console foi encontrado em alguns e-commerces pela casa dos R$3.400. Aí teve aquela empolgação. David Jones gravou vídeo quase ovulando por conta do que a Sony fez com o preço. A gente aproveitou bastante o hype porque, afinal de contas, a Microsoft, por outro lado, estava subindo o preço do Xbox Series S, que estava mais caro do que o PlayStation 5 Fat. Foi aquela bagunça total. A Microsoft mesmo contribuiu para esse cenário bastante, e eu quero falar sobre isso em outra oportunidade. Só que aí a Sony não contou tudo para a gente. Não contou que estava preparando o terreno para esse cenário que a gente vê neste momento. Aí lança o PlayStation 5 Slim com o leitor digital integrado por um preço em torno de R$3.800, R$3.900. Aí lança o bundle do PS5 Slim com leitor de digital. Com leitor de digital seria ótimo, né? A gente pegar, ligar o console pelo biométrico, né? Lança o PS5 Slim com leitor digital e 2 jogos. É um bundle que no Brasil custa em torno de R$4.300. E a cereja do bolo, cereja metafórica, é o lançamento do leitor de digitais em separado, que custa R$699 no Brasil, ou se você for corajoso, R$650 à vista. Tá lá no Kabum, você pode comprar a qualquer momento. Isso tudo acontece mais ou menos na mesma janela de tempo que a gente tem os vazamentos do PS5 Pro. Tudo bem, a Sony não tem culpa do vazamento, tanto que eles estão investigando por que isso aconteceu. Estão querendo achar os responsáveis, provavelmente vai rolar processinho, ou te vejo nos tribunais para algum jornalista, ou para algum, sei lá, algum funcionário da Sony que estava meio bravo e meio chateado com seu salário e decidiu vazar as especificações técnicas do novo console. E quem viu as especificações do PS5 Pro, eu publiquei lá no TargetHD.net, sabe que o negócio é tão potente que dá para chamar de PlayStation 6. Essa é que é a verdade. E assim, eu já falei que o que a Sony fez ao longo do tempo, que desde o lançamento do PlayStation 5, é quase um estelionato. Lançou um console que prometia mundos e fundos, lançou uma nova geração de consoles, e não pense que é só a Sony que fez isso. A Microsoft também fez com o Xbox Series X e S, se bem que o S é o mais honesto de todos os consoles, porque não prometia grandes revoluções, mas o Xbox Series X era potente o suficiente para marcar um ponto de divisão entre as gerações, e na prática, nem Xbox nem PlayStation entregaram novas gerações, porque não temos jogos exclusivos, não temos jogos que exploram todo o potencial técnico desses consoles, e não temos também
os títulos que justificariam a migração de uma geração para outra. E a pior parte de tudo isso, o PS5 Pro existe, e eu concordo, e eu vou compartilhar esta opinião mesma, que é a do Leon e da Nilce, lá do Coisa de Nerd. Eu concordo. Eu cheguei também à mesma conclusão. O PS5 Pro existe para poder lançar o Grand Theft Auto 6, o GTA 6 para os mais íntimos. Basicamente para isso. A Sony não entregou no PlayStation 5 os jogos, nem mesmo os jogos exclusivos, que poderiam ser exclusivos da geração. A maioria dos títulos que chegaram para o PlayStation 5 chegaram para o PlayStation 4, inclusive aqueles jogos que são considerados os principais do console. E aí, lança o PS5 Pro para poder justificar o salto generacional, porque agora sim vamos entregar tudo aquilo que prometemos no PlayStation 5, mas não tivemos competência ou tempo suficientes para entregar. 4 anos de existência do PS5 e ele já vai virar um console obsoleto. A própria Sony, os próprios desenvolvedores afirmam que o PS5 está no fim do seu ciclo de vida e a gente entende muito bem por que o PS5 Pro chegou ao mercado. Eu gravei um vídeo que muito provavelmente vai ao ar depois desse, onde eu explico por que a Sony e os desenvolvedores precisam do PS5 Pro e os jogadores não. Basicamente, os jogadores precisavam que a Sony cumprisse com as suas promessas e ela não o fez. E aí vem o PS5 Pro para poder cumprir essas promessas e para GTA 6 ser um jogo viável para o console da Sony. Agora, toda essa bagunça que a Sony fez com o PS5 Slim no mercado brasileiro só aponta para um resultado comum, e eu concordo também com os analistas de mercado, aquelas pessoas que ficam lá monitorando os preços, monitorando os estoques nos e-commerces, verificando como é que está a saída de um produto no mercado, e essas pessoas concluíram que é o flop. O PlayStation 5 vai virar flop com muita velocidade, não o PlayStation 5 Fat. Eu mantenho a opinião de que quem está atrás de um PlayStation 5 vai comprar o Fat porque a relação custo-benefício é melhor. O PlayStation 5 Slim é sinônimo de flop no Brasil desde já, porque quem é esperto, quem tem amor ao seu dinheiro, vai guardar grana para comprar o PS5 Pro. Até porque ele está mais do que confirmado, muito provavelmente ele vai chegar no mercado ou no final de 2024 ou no começo de 2025. Então, meu conselho para quem ainda não gastou grana no console da Sony é: guarda o dinheiro e compra o PS5 Pro. Porque tudo que a Sony está fazendo no mercado brasileiro é para pedir, implorar para que o PlayStation 5 Slim seja mesmo um flop no nosso mercado. E pior, a Sony sabia que tinha muito estoque do PS5 Fat, sabia que precisava desovar esse estoque para poder justificar o lançamento do PS5 Slim no mercado brasileiro e usou todas as estratégias erradas. Lançou o modelo na versão digital primeiro, depois desovou os modelos com o bundle, com os jogos físicos, e aí coloca o leitor de digitais mais caro. E é quase certo que as pessoas não vão querer completar o seu PS5 Slim digital com um acessório que é mais caro do que é vendido nos Estados Unidos. Então, fica a dica. Para você que ainda não comprou o PlayStation 5 Slim, não compra. Vai direto para o PS5 Pro. A não ser que a sua senha seja muito grande. A não ser que você não aguenta mais esperar. E aí, boa sorte para você, você sabe o que faz com o seu dinheiro. Mas eu, no seu lugar, e eu estou no seu lugar porque eu não tenho meu PlayStation 5, eu vou atrás do PS5 Pro, porque é muito mais jogo, é muito mais negócio. Eu esperei 4 anos, esperei até aqui, que são mais alguns meses para quem já esperou 4 anos para comprar o console de nova geração da Sony. E no final das contas, quem se deu bem de verdade é quem segurou o PlayStation 4 até agora, porque o salto vai ser muito grande, e aí você pode mandar para frente o PS4 e investir o seu dinheiro no PS5 Pro. E é isso, espero ter ajudado. Uma conversa de 10 minutos para explicar o cenário de momento, para manifestar o meu grande ponto de interrogação. Sony, eu não consigo te entender, Sony. Eu não consigo te entender o que acontece. Me explica. Me ajuda a te ajudar, Sony, porque tá difícil defender os seus movimentos. E é isso. Para mais, targethd.net tem uma matéria, uma coluna minha. Não tem uma coluna de casa, mas tem um texto meu explicando melhor tudo o que aconteceu.
E se você quiser me seguir nas redes sociais, é só me procurar no @oeduardomoreira, que eu estou em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.